Como eu falei anteriormente, muito das nossas loucuras do nosso passado, o nosso tempo de juventude, ou até mesmo depois de adultos, envolvem pelo menos uma dessas histórias da nossa vida envolve o sexo. E esta é a segunda parte. O segundo vídeo, vamos ver sobre o sexo, uma defesa da ética sexual bíblica. Este aqui é no Antigo Testamento. O sexo ele é importante para a gente entender porque o sexo ele tem a plausibilidade da libertinagem mundana. A gente tem visto que o mundo aplaude uma libertinagem sexual. O mundo ele valoriza essa libertinagem, este sexo sem compromisso. E por causa do mau uso do sexo, vidas têm sido tiradas, vidas têm sido perdidas. E a Bíblia fala que quando a igreja primitiva ela foi levantada por nosso Deus, uma das preocupações nos primórdios do cristianismo foi a respeito das coisas sacrificadas ao ídolo e sobre a prostituição. As coisas sacrificadas ao ídolo, ela nos traz uma noção de um mau relacionamento com o nosso Criador. E a prostituição, ela nos mostra um mau relacionamento com a sociedade. Porque aqui para nós, ninguém gosta do chifre. Mas quem está metendo não se importa de se meter, só se importa em levar. Então por aí a gente percebe o mau uso do sexo. Sempre traz problemas. Quando não é de saúde, é moral. E, acima de tudo, ele é um grande pecado aos olhos de Deus. O mau uso do sexo é um grande pecado aos olhos de Deus. Ele está relacionado à fornicação. O mau uso do sexo está relacionado ao adultério, à imoralidade sexual, ao homossexualismo, ao lesbianismo. Está relacionado a uma série de fatores que desagradam a Deus e colocam a sociedade em uma desarmonia. Vamos ver uma defesa da ética sexualmente bíblica no Antigo Testamento. A ética objetiva, mesmo quando aplicada ao sexo, pode ser defendida a partir da perspectiva da lei natural, bem como a partir da revelação bíblica, embora a ênfase adiante seja dada à última perspectiva. Argumentos da primeira perspectiva também serão entrelaçados com as conclusões bíblicas. A sexualidade no Antigo Testamento. A sexualidade afeta todos os aspectos da vida. O gênero ou sexo da pessoa é fator teleológico ou projetado da vida particular. Existe o que se considera uma diferença complementar entre homens e mulheres. Isso significa que os homens são, no aspecto físico e espiritual, criados para cumprir as funções que lhes são próprias, enquanto maridos, pais e assim por diante, da mesma forma. As mulheres são, no aspecto físico e espiritual, criadas para cumprir os papéis que lhes são próprios enquanto esposas e mães. Isso está em Gênesis 1, versículo 26, 27, Gênesis 2, 21 e 25, Efésios 5, 22 ao 32, Colossenses 3, 18 ao 24. Ambos os sexos são criados à imagem de Deus, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. E possui igual dignidade. Isso é Antigo Testamento, é Bíblia. Em Gênesis, vamos ver o que se refere em Gênesis sobre o sexo. Gênesis capítulo 1 e 2. Deus instituiu o casamento e oficiou o primeiro casamento. O sexo não foi criado apenas porque Deus fez os seres humanos como homens e mulher, como está em Gênesis 1, 27. Foi também ordenado como meio de propagação da raça. Frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. A união entre um homem e uma mulher em um casamento é um modo de imitar a generosidade divina, cumprindo o mandamento de povoar a terra. Entretanto, os limites para a prática das relações sexuais foram restringidos
ao casamento. E isso fica implícito de diversas maneiras. A princípio, a criação do sexo é parte da união entre um homem e uma mulher, como está em Gênesis 1:27. E em segundo lugar, a instituição dada por Deus diz que o homem e a mulher devem se unir em uma só carne, como está em Gênesis 2, versículo 18 ao 25. E em terceiro lugar, o emprego da palavra conhecer, que se refere à intimidade sexual, descreve o meio de propagação, como está em Gênesis 4, versículo 1 e 25. Gênesis 2, versículo 18 e 25 deixa claro que o casamento foi criado a fim de que o homem não estivesse só. Com a união teria-se auxiliadora adequada. Isso também é mostrado pela instituição do casamento, em que os dois devem deixar seus pais e se unir ao outro. Com essa passagem fica evidente que não era bom que o homem ficasse só. Ele precisava de uma auxiliadora que lhe correspondesse. Isso indica a insuficiência de Adão, como está em 1 Coríntios 11, versículo 9. Não de Eva, e demonstra que Deus criou a mulher para que ela fosse ao encontro da incapacidade masculina de gerar filhos, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e de formar uma independência, como está em 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 11, versículo 11 ao 12. O relacionamento conjugal foi estabelecido como a primeira instituição humana e a única instituição que nos foi dada antes da queda, que está em Gênesis 3. Portanto, ainda é obrigatório a todas as pessoas, como está em Hebreus 13, versículo 4. Gênesis 2 diz que os filhos devem deixar seu pai e permitir que sua união em uma só carne leve consigo a nova responsabilidade primária entre parceiros conjugais. É uma união entre os dois, em lugar dos pais. O termo unir em Gênesis 2:24 tem o sentido de união sólida e inquebrável, significando que o divórcio não deve ser uma opção. A expressão uma só carne diz respeito a estar unido com alguém. Carrega em si conotação de integridade e completude. A implicação é que a união conjugal é completa com dois indivíduos. A ideia de relacionamento monógamo perfeito é o que se estabelece nessa passagem. E a monogamia continua sendo o desígnio correto encontrado por todo o Antigo e Novo Testamento. Se confirma em Mateus 19, versículo 4 e 6 e 1 Coríntios 7, versículo 2. Gênesis 4. O primeiro abuso do padrão divino para o casamento aconteceu em Gênesis 4, quando Lameque tomou para si 2 mulheres. Está no versículo 19. Deus ordenara apenas uma mulher para Adão. Até mesmo os 10 mandamentos em Êxodo 20, 17 testificam disso. Falam de uma só mulher, singular, quando afirma, não cobiçarás a mulher do teu próximo, singular. Poligamia, a semelhança do divórcio, era permitida por causa da dureza do coração deles, mas não foi assim desde o princípio, disse Jesus em Mateus 19, versículo 8. De fato, Moisés advertiu contra o casamento com pessoas múltiplas, dizendo, não tomará para si muitas mulheres. Deuteronômio 17, 17. Salomão pagou caro por sua poligamia, pois suas mulheres desviaram seu coração de Deus e fizeram-se voltar-se para os ídolos, como está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 e 6. Gênesis 9. Com o filho de Noé, aparentemente relacionou-se em ato sexual perverso com seu pai, enquanto este estava embriagado. O texto diz que, quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube que seu filho mais moço havia feito e disse, maldito seja Canaã. Gênesis 9, versículo 24 e 25. Diz ainda que Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do pai. Versículo 23. Por diversas razões, parece que o homossexualismo fica sobreentendido na história. Em primeiro lugar, é óbvio que
ver involuntariamente o pai nu era motivo insuficiente para a punição tão severa de toda a posteridade, geração após geração, como está no versículo 25. Em segundo lugar, na lei mosaica, Levítico 18, descobrir a nudez de outra pessoa é uma expressão referente a relações sexuais ilícitas. Em terceiro lugar, em vez que o castigo foi sobre Canaã e seus descendentes, e não diretamente sobre o pai dele, Cã parece ficar implícita a continuação dessa prática perversa de pai para filho. Por último, foi por causa deste tipo de perversão sexual que Deus posteriormente julgou os condescendentes de Canaã, os cananitas, quando Israel entrou na terra. A situação era tão ruim que a terra teve de vomitar seus habitantes. Levítico 18, versículo 28. Gênesis 19. O juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra foi visivelmente uma condenação do homossexualismo. Com frequência, emprega-se em Gênesis a palavra conhecer, para fazer menção a relações sexuais, como está em Gênesis 4, versículo 1, e versículo 17, e versículo 25. Gênesis 24, versículo 16, e Gênesis 38, versículo 26. Fala-se de que os homens de Sodoma queriam conhecer. E o sentido dessa palavra é forte. Ele quer dizer ter relações sexuais com os dois homens que visitaram Ló, lá em Gênesis 19, 5. A atitude de Ló de oferecer suas próprias filhas, no versículo 8, para apaziguá-los sexualmente, indica que as intenções sexualmente luxuriosas daqueles homens era real. Na realidade, a palavra antiga para homossexualismo era sodomia, e remonta ao pecado de Sodoma, condenado em Gênesis 19. Posteriormente, as filhas de Ló levaram-no ao incesto. Gênesis 19, versículo 38. Isso também trouxe condenação sobre sua descendência, Moabe e Amon, versículo 36 e 38. Do mesmo modo, o incesto de Judá com Tamar foi condenado por Deus, como está em Gênesis 38. O ato foi chamado de prostituição, como está no versículo 24 de Gênesis 38. Vamos ver Gênesis capítulo 39, a história da mulher de Potifar, tentando seduzir José. Revela que o padrão divino de monogamia e pureza sexual. Quando José se recusou a manter relações sexuais com a sedutora esposa de outro homem, disse: como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Então, Deus é aquele que tem a lei moral contra a libertinagem sexual, contra o sexo fora do casamento. Todas as vezes que isso acontece, está acontecendo uma quebra da palavra de Deus. No momento são atos deliciosos, prazerosos, mas também no exato momento são quebra dos mandamentos e da vontade de Deus. Vamos ver o restante do Pentateuco. São os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés. Deus entregou muitas leis referentes à sexualidade adequada. Foram entregues para revelar e eliminar as abominações e práticas pagãs daquela terra. Levítico 18, 27, Levítico 20, versículo 10, 21 e Deuteronômio 22, versículo 13 ao 30. Adultério era proibido. Êxodo 20, versículo 14 declara: não adulterarás. O adultério é uma relação sexual extraconjugal de pessoas casadas. É sexo com o cônjuge de outra pessoa. A proibição contra o adultério era aplicável tanto a homens quanto a mulheres e foi dada para proteger a sacralidade do casamento. A penalidade por infidelidade no relacionamento conjugal era a morte, Levítico 18, versículo 20 e Levítico 20, versículo 10. Considerava-se que o adultério era grande culpa, era grande pecado, Gênesis 20, versículo 9, e grande mal
e pecado contra Deus. Gênesis 39, versículo 9. Confirma-se Mateus 5, versículo 27 e Tiago 2, versículo 11. O incesto era proibido. Levítico 18, versículo 6 ao 18, considera o incesto, ou seja, relações sexuais com algum parente, diz que o parente não deve descobrir a nudez do outro parente ou membro da família. A expressão é eufemismo para relações sexuais. Continua dizendo que não se deve olhar a nudez ou ter relações no seguinte caso: próprio pai, Levítico 18, versículo 7, própria mãe, Levítico 18, versículo 7, madrasta ou esposa do próprio pai, capítulo 18 de Levítico, versículo 8, própria irmã, capítulo 18, versículo 9, irmã do próprio pai, capítulo 18, versículo 9, meia-irmã, 18, versículo 11, irmã ou enteada do próprio pai, 18, versículo 12, mãe da irmã, capítulo 18, versículo 13, irmão do pai, capítulo 18, versículo 14, tia ou esposa do irmão do pai, capítulo 18, versículo 14, neta ou esposa do filho, capítulo 18, versículo 15, uma mulher e sua filha, capítulo 18, versículo 17, bem como a filha do filho ou a filha da filha, capítulo 18, versículo 17, irmã da esposa enquanto a esposa estiver viva, capítulo 18 de Levítico e versículo 18. Sexo no período menstrual era também proibido. Levítico 18, 19, instrui contra a relação sexual enquanto a mulher estiver impura por causa da menstruação. Impureza costumeira. Nenhum motivo físico é declarado explicitamente, mas Levítico 15, 24 diz: e se um homem se deitar com ela e a menstruação dela ficar sobre ele, ele estará impuro por 7 dias, e toda a cama em que ele se deitar estará impura. No mínimo, isso causava impureza cerimonial e possivelmente mais problemas. Vamos ver sobre o homossexualismo, era também proibido. Conforme já observado, a prática homossexual e incestuosa era proibida mesmo antes de Moisés e posteriormente foi incorporada na lei mosaica. Na lei, Deus explicitamente proibiu tanto Israel quanto as nações de participar de atividade homossexual. O Senhor disse: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É abominação. Levítico 18, versículo 22. As consequências declaradas são: a terra vos vomite também como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Levítico 18, versículo 28. Assim, práticas homossexuais são erradas mesmo para aqueles que não têm a lei de Moisés, porque tem a lei natural escrita no coração deles, como está lá em Romanos. Mesmo aqueles que não eram o povo da lei, não eram o povo judeu, mas eram o povo gentil, como os gregos e os romanos da época do Novo Testamento, Paulo fala que já existia uma lei natural que indicava o que era certo e o que era errado nas relações e na obediência a Deus. Romanos 2, versículo 12 e 15 fala sobre isso. Bestialidade era proibida. Bestialidade ou união sexual com animais também era proibido na lei levítica. Levítico 18, 23 diz: não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É perversão. Êxodo 22, versículo 19, declara isso. Levítico 20, versículo 15 e versículo 16, declara. E também Deuteronômio 27, versículo 21. Fornicação era proibido no Antigo Testamento. Fornicação ou sexo pré-conjugal também era proibido no Antigo Testamento. Fica subentendido nos mandamentos contra o adultério, visto que era errado mesmo quando um dos parceiros adúlteros não era casado. Além disso, essa proibição fica também implícita na condenação
da prostituição, que está em Levítico 19, 29, Isaías 23, 17, Ezequiel 16, 15, do versículo 26 também, e o versículo 29. Se confirma isso em Levítico capítulo 21, versículo 7, e Deuteronômio 23, versículo 18. Vamos ver em Cântico dos Cânticos, no Antigo Testamento. Embora existam restrições ao sexo, este é também celebrado dentro da beleza do casamento. A interpretação literal de Cântico dos Cânticos revela a beleza do galanteio. Capítulo 1, versículo 2, ao capítulo 3, versículo 5, fala desse galanteio, dessa beleza galanteadora. Fala da aproximação. Está no capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, do versículo 1. E do casamento, que está no capítulo 5, ao versículo 2, ao 8, do versículo 14. O livro retrata a interação entre Salomão e sua amada. O que se encontra no texto reflete as sanções e os limites do casamento. Primeiramente, trata-se de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Em segundo lugar, trata-se de um relacionamento que, durante o período de galanteio e corte, está em capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 5. Não envolveu sexo pré-conjugal. Fica evidente que Salomão tinha os desejos e emoções naturais inclinados para um intercurso sexual, mas ele manteve o controle, refreando-se até o momento após a realização da cerimônia de casamento. E está lá no capítulo 3 de Cântico dos Cânticos, do versículo 6 até o capítulo 5 do versículo 1. Isso se confirma no capítulo 2, versículo 7 e no capítulo 3, versículo 5. Em terceiro lugar, aconteceu uma cerimônia de casamento antes da consumação do casamento, como está lá no capítulo 3 do versículo 6 até o capítulo 5 do versículo 1. E também se testifica disso lá no capítulo 3, versículo 6, versículo 7 e versículo 11. Isso mostra que o casamento não é um evento privado, mas deve ser uma cerimônia realizada diante de Deus e dos homens antes da ação do relacionamento sexual. Vamos ver o livro de Oséias. Alguns indicam que Deus ordenou a Oséias: vai, toma uma mulher adúltera. Oséias 1, versículo 2. Todavia, de acordo com Êxodo 20, versículo 14, adultério é pecado, e de acordo com 1 Coríntios 6, versículos 15 ao 18, manter relações sexuais com uma prostituta é imoral. Levítico 19, 29 confirma isso. Como então Deus poderia ter mandado Oséias tomar uma esposa, uma prostituta? Enquanto alguns consideram a história como alegoria, não existe motivo para a compreensão literal, sem violar os padrões sexuais veterotestamentários. Primeiro, quando Deus ordenou que Oséias tomasse Gomer, filha de Diblaim, como esposa, ela estava, talvez, não tivesse ainda cometido adultério. Entretanto, Deus conhecia o que estava no coração dela e sabia que ela, enfim, seria infiel a Oséias. Segundo, a passagem não é conivente com a prostituição. Na realidade, é uma forte condenação contra a prostituição, tanto física quanto espiritual, que era idolatria na época, conforme Oséias 4, versículo 11 ao 19. O fato de o grave pecado de idolatria ser retratado como prostituição espiritual revela a depravação divina, a prática de prostituir-se. Terceiro, ordenou-se a Oséias casar-se com uma prostituta e não cometer adultério com ela. Deus disse: vai, toma uma mulher adúltera. Oséias 1, versículo 2. Deus não a mandou ir e cometer fornicação com ela. Antes, Deus disse que ele deveria se casar e ser fiel a ela.
mesmo que ela fosse infiel ao profeta. Isso não viola o compromisso do casamento, mas o intensifica. Osés era fiel aos votos conjugais, ainda que sua esposa tenha sido infiel a eles. Quarto, o mandamento em Levítico 21, 7, contra casar-se com uma prostituta, foi dado ao sacerdote levítico e não a todos. Salmão aparentemente se casou com Raabe, a prostituta. Mateus 1, versículo 5. De quem a genealogia de Cristo por fim surgiu. Seja como for, Oséias era profeta e não sacerdote levítico. Por consequência, a proibição contra o casamento com prostitutas não se aplicava a ele. Por último, o mandamento de 1 Coríntios 6,16 contra o ato de unir-se a uma prostituta não se abrange a ideia de nunca se casar com uma mulher que foi prostituta. Antes, o mandamento é dirigido contra aquelas que se mantinham relações sexuais fora do casamento conjugal. Oséias, entretanto, não mantinha relações sexuais extraconjugais. Deus ordenou-lhe que casasse com Gomer e que sempre fosse fiel a ela. Assim, Oséias não atenuou os padrões sexuais veterotestamentários, mas exemplificou-os e elevou-os quando fez isso. Então a gente viu aqui que em todo o Antigo Testamento, em todo o livro de Moisés, os 5 livros de Moisés, está aí uma avalanche de referências da palavra de Deus declarando com que objetivo se propõe a relação sexual. Ela fora do casamento, ela é fornicação, ela é adultério, ela é prostituição, ela é uma série de comportamentos que desagradam a Deus. Então, esta aqui foi a visão na ética cristã dentro do Antigo Testamento. A próxima nós vamos ver sobre o Novo Testamento e talvez dê aproximadamente 3 ou 4 vídeos. Mas até lá. Espero que você compreenda, medite, confirme na Escritura Sagrada, pegue a Bíblia, se você vai ver este vídeo, e pegue de referência bíblica e tire você mesmo as conclusões, a prova dos 9, se está realmente na Bíblia, se as referências batem, e abra seu coração para a palavra de Deus. Fuja da imoralidade, da prostituição sexual, fuja do relacionamento sexual, seja fiel ao seu parceiro, à sua parceira, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te libertar. Eu sei que às vezes a pessoa está numa devassidão tão grande que se sente presa aos relacionamentos, não quer ter compromisso. Esse é o problema. Aí está exatamente a raiz do problema. É não ter compromisso. A Bíblia chama de fidelidade. E se não tem esta fidelidade com uma pessoa, tudo é pecado. E Deus trata pecado com punição eterna. Então que Deus te abençoe e te liberte dessa prisão sexual. Eu sei como é, porque também já vivenciei prisões semelhantes. Hoje sou o marido de uma esposa, de uma só mulher. Mas sei muito bem, porque vivenciei esses prazeres sexuais e sei que não é fácil se libertar. Mas clame a Jesus Cristo, faça como eu fiz, clame a Deus, busque a Deus, se aproxime de Deus, abra o coração para Deus, deixa que Deus transforma, liberta e faz dessa pessoa uma pessoa fiel, uma pessoa com um bom caráter. Que Deus abençoe. Até o próximo.